quase sempre a nossa opinião é só um reflexo da nossa própria dor não olhada. Quanto mais parecidas são as nossas dores, mais difícil é olhar para elas. É como se enxergar no outro o reflexo da nossa dor nos fizesse querer fugir disso. Você já reparou em como é difícil para a gente conseguir se colocar no lugar do outro? E o curioso é que nem precisa ir muito longe para encontrar esses exemplos. Recentemente eu vivi uma situação que me fez olhar para isso. E eu quis compartilhar aqui porque isso me fez refletir de uma forma bem profunda o quanto nós ainda somos muito limitados. Eu sigo uma conhecida nas redes sociais que está compartilhando o seu processo de emagrecimento com o Monjaro. E eu tenho acompanhado com curiosidade para entender esse processo e, quem sabe, avaliar a possibilidade de acrescentar isso na minha rotina mais adiante. E ela tem um corpo que a maior parte das pessoas vai considerar padrão, vai considerar bonito, atraente ou até mesmo uma referência para ser alcançada. Mas para ela não é o suficiente, porque ela quer se sentir melhor, mais bonita, mais atraente, com a sua autoimagem mais alinhada. E eu super entendo isso, porque eu compartilho do mesmo sentimento. Eu também, frequentemente, recebo elogios sobre o meu corpo, mas eu posso te dizer que quase nunca eu estive feliz, satisfeita com o que eu vejo. E é difícil explicar esse sentimento para alguém que olha de fora e acredita que você já tem o que todo mundo quer. E aí, que em um dos vídeos onde ela explicava exatamente isso, o que levou ela a escolher a medicação, os desafios que ela tem em relação a fazer dieta, restrições alimentares, e também o fato de ela fazer atividades há anos e não ver ali um resultado que é significativo para ela, e onde ela explicava que por mais que outras pessoas digam que o corpo dela tá legal, que ela tá dentro dos padrões, que o desejo, o objetivo dela é de ter um corpo mais sequinho, com percentual de gordura baixa, mais definido, que é como ela gosta de se ver, que é como ela se sente bem na frente do espelho. E aí eu respondi, contando para ela que eu compartilho desse mesmo sentimento. Mas aí, para minha surpresa, a resposta dela foi totalmente oposta ao que ela mesma pratica, ao que ela mesma concluiu para a vida dela. A resposta dela foi direcionada a focar na academia, fazer dieta, coisas que ela mesma já tentou e não funcionou. É exatamente o que ela tinha acabado de compartilhar, que eram as dificuldades dela, de que ela não conseguia resultado a partir daquilo, ou de que ela não conseguia manter uma dieta por N razões, enfim. E eu, muito observadora que sou, tive muito forte essa percepção. Por que a gente consegue se compadecer de algumas dores, enquanto outras a gente julga, racionaliza, se distancia? Nesse caso, por identificação inconsciente, uma serve de espelho para a outra. E isso dói. Porque aí ela está sentindo a mesma dor que eu. E ela quer que o mundo a compreenda. Mas ela mesma não entende quando olha para fora. E isso, gente, não é maldade. É inconsciente. É reflexo das nossas crenças, do que a gente registrou como bem e mal, como bom e ruim. E como consequência disso, a pessoa até tenta mudar por fora, mas ela tende a sempre repetir o mesmo padrão. Mas a história não para por aí. Alguns dias depois, ela postou alguns stories falando sobre uma criança obesa que ela viu em um lugar público. E ela acabou descrevendo a cena da criança e também da mãe muito obesa de uma forma muito dura,
compatibilizando a família, imaginando possíveis hábitos e outras coisas que eu nem quero falar aqui. Mas isso tudo numa tentativa que é sincera de conscientizar a respeito de saúde, bem-estar, enquanto ela lembra das suas próprias dores. E aí, mais uma vez, eu pensei, olha que interessante. Uma pessoa que sofre com o próprio corpo, ainda que em escalas diferentes, ela ainda assim, e mais uma vez, acaba reduzindo a dor do outro. E tem dificuldade de se colocar no lugar de alguém que vive isso, em outro grau. O ponto central aqui não é sobre defender, romantizar a obesidade. Nem é sobre dizer se a dor dela é maior ou menor que a do outro. É sobre compreender que cada corpo é uma história. E que cada escolha, consciente ou não, vem de um lugar muito mais profundo do que aparenta. No meu caso, por exemplo, eu sempre fui uma criança considerada desnutrida. A minha mãe vivia me levando em médicos e o que eu mais ouvia era que eu não ia crescer, que eu podia estar sofrendo de anemia, outras coisas do gênero. E aí que todo mundo queria me tacar a comida. Era biotônico Fontoura no litro. Quem é aí dos anos 90 vai saber do que eu tô falando. E aquilo era amor, era uma forma de cuidado. Agora, se eu entendi dessa forma, aí já é outra história. O apelido que meu avô me deu, de forma carinhosa, é claro, era Olívia Palito. E ele me chamou assim até alguns anos atrás, enquanto ele esteve vivo. E aí, com tudo isso que eu compartilhei, já dá pra você entender o que o meu inconsciente foi registrando ali ao longo dos anos. É que, pra mim, ser muito magra, ser magra, não poderia ser positivo. Pra mim, ser muito magra foi um sinônimo de preocupação para as pessoas que gostavam de mim, de doença, de falta, de perigo. Enquanto comer era sinônimo de alegria, de comemoração. E aí o retrato de uma família feliz, aliviada, me parabenizando sempre que eu comia, ainda está muito vivo na minha mente. Então hoje o meu corpo reage a essas memórias. Por mais que eu queira um corpo sequinho, slim, existe uma parte minha que me protege disso. E hoje eu não preciso de ninguém me falando para comer. Muito pelo contrário, porque eu desenvolvi compulsão. E agora eu sou capaz de passar 24 horas comendo, revezando entre um sal, um doce, um sal, um doce, um sal, um doce. E olha que fofa, eu aqui, querendo ver a família toda alegrinha outra vez, como se eu ainda fosse aquela criança. Enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, eu recebi uma mensagem do meu pai, eu vou deixar o print aqui para vocês verem como é que até hoje, olha só, veio a calhar, eles me tratam com relação a comer. E não interessa se é uma comida saudável ou não, desde que eu esteja comendo, eles estão felizes. Eles fazem de tudo para me ver comendo. Mas voltando aqui, é por isso que toda vez que eu me deparo com essas coisas, e sejam com pessoas magras demais ou gordas demais, eu sempre penso, o que será que o corpo daquela pessoa está querendo dizer? Será que é preguiça mesmo ou é proteção? Eu acho que enquanto a gente não entender como funciona o nosso inconsciente, e também que existem coisas que vão muito além da nossa capacidade de compreensão, a gente não vai conseguir olhar para o outro com amor. A gente vai falar que é amor, mas é o reflexo da nossa dor. Porque no fundo, a gente não consegue fazer isso nem com nós mesmos. E o que acontece é que a gente acaba projetando, julgando, despejando tudo por aí. E aí, ao invés de conexão, vem conflito.
E eu acredito, sim, que a internet é um espaço para a gente se expressar. Mas tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, estudando o inconsciente e o comportamento humano, é que quase sempre a nossa opinião é só um reflexo da nossa própria dor não olhada. E que talvez o mundo ficasse mais leve se, antes de falar, a gente se perguntasse: de onde vem isso que eu estou dizendo? Vem da empatia ou vem de um lugar de defesa? A parte boa é que isso também é treinável. E eu falo com propriedade porque eu venho de 10 anos estudando essas coisas, investindo alto, cursos de 5.000, 7.000 reais cada um deles. E foram mergulhos muito profundos, mas a verdade é que quando eu cheguei nos cursos da Paula, coisa que aconteceu só agora nos últimos anos, eu realmente me senti pronta, preparada para encerrar os meus estudos. Eu tipo, meu Deus, se eu tivesse começado por aqui, eu teria poupado tanto tempo e tanto dinheiro, porque ela consegue resumir de forma muito simples o que a gente leva anos para entender. E te ajuda a compreender de uma forma muito prática como o inconsciente molda tudo que a gente vive. E assim, é gostoso de assistir, sabe? É leve, é divertido. A Paula é muito divertida. Ela é realmente uma referência para mim, por isso eu falo com vocês aqui sem medo. Então, se você sente que tá nesse momento de se entender mais fundo, dá uma olhada depois. Eu deixei o link nos comentários fixados e na descrição desse vídeo. Porque no fim das contas é tudo sobre consciência, é sobre se perceber antes de apontar. E a gente só consegue olhar para o outro com amor quando a gente consegue antes fazer isso por nós mesmos. Até o próximo chá.